Olá, amigos, é muito bom estar com você nesta manhã, ou nascendo, o dia onde os pássaros estão despertando com louvor a Deus, que são seus cânticos. Eu ontem perguntei como está seu coração. É muito importante isso. Como está o seu coração? E eu estou usando a parábola do semeador. Semeador, você sabe, que é o Senhor Jesus. E a semente é a palavra. E o solo, o seu coração. Ontem eu falei sobre aquela semente que cai no caminho. E hoje, eu quero falar com você sobre a segunda e a terceira semente lançadas pelo semeador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto em referência é Lucas capítulo 8. E o versículo 6 diz que outra semente lançada caiu sobre pedra. Olha só que coisa. E nascida, secou-se, porque não havia umidade. Você já pensou em plantar uma flor, uma roseira, em cima de uma rocha? Com certeza não vai vingar. E no versículo 13 deste mesmo capítulo, o próprio Jesus responde, a circunstância que fica da semente que cai sobre a pedra. Ele diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Olha só, aquela pessoa que começa muito alegre, muito feliz, aquela pessoa entusiasmada com aquele primeiro amor, muito animada. Eu já vi pessoas importantes, não sei se você já viu, pessoas que encontram Jesus, se convertem a Ele, pessoas importantes, eu digo artistas, pessoas renomadas, e de repente essas pessoas desaparecem, desanimaram, pararam, murcharam. Puxa vida! É isso que Jesus está querendo dizer dessa semente que foi, que lamentavelmente ela caiu sobre a pedra. A pessoa tão alegre, tão animada, aquela coisa toda, e aquele crente empolgado que quer fazer tudo, que quer participar de tudo. E de repente, essa pessoa não aguentou. Foi como Jesus disse, recebem com alegria. Mas esses não têm raiz. Gente, nós precisamos criar raízes.
O Evangelho não é fácil. Viver o Evangelho é difícil. Mas se você estiver enraizado, não tem nada que te tire da presença de Deus. E aí nós então vemos que essas pessoas não criaram raiz, e a raiz é Jesus. A raiz que nos sustenta é Jesus. Você precisa entender isso, né? O próprio Jesus é a sua raiz. Acabam voltando atrás diante das tentações, das provações. Eu não sei como que você, em que circunstância você encontrou Jesus. Não sei. Mas eu sei a circunstância que eu encontrei Jesus. E eu lembro, eu precisava criar raízes. Eu precisava estar em contato constante com a palavra de Deus, em contato constante com o Criador. Porque senão eu não iria suportar. Eu não iria aguentar. E aí então, se nós não criamos raízes, nós acabamos voltando atrás no momento da tentação. Aquele que bebeu, fuja da bebida. Aquele que estava dependente químico nas drogas, fuja desses locais. Se mude, vai morar em outro lugar. Eu conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte, ela era dos bares. E quando ela encontrou Jesus, ela fugia. Ela dava a volta em um quarteirão para não passar no bar dos seus amigos. Porque uma vez ele passou, lá vai agora o Bíblia. Fulano agora é Bíblia. Não é nem crente não, é Bíblia. E ele fugia desses locais. Talvez isso contribuiu para você desanimar, para você não continuar. A semente que caiu sobre a pedra. Alguns até não permanecem por pressão familiar. Sabia? Se sujeitam à pressão do marido, da esposa, do filho e largam Jesus. Abandonam o barco. Creem por algum tempo, diz o Senhor Jesus, mas se desviam. Mas se desviam por quê? Porque não perderam a atração das coisas do mundo. Creem por algum tempo, mas as coisas do mundo ainda estão dentro de si. Quantos estão assim? Lamentavelmente, né? Que se deixou levar. Como eu falei, né? Nós precisamos fugir da aparência do mal. Isso não é covardia, não. Isso é cuidado. Então, atente para isso. Aí, a semente que caiu entre os espinhos. Cresceu, mas foi sufocada.
Você já pensou nisso? O próprio Jesus está narrando no versículo 7, e outra caiu no meio dos espinhos e crescendo com ela, os espinhos sufocaram-na. Aí os discípulos perguntam sobre a parábola, aquela coisa toda, e lá no versículo 14, ele então responde. Ele diz assim, a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Olha que coisa interessante. Então nós vemos que muitas das vezes a pessoa recebe a palavra e não se afasta de certas coisas e até mesmo de certas amizades, de certas companhias, de certos ambientes. Você percebe? E aí o que acontece? Acabam sendo sufocadas. Sufocadas pelos cuidados, riqueza e deleites desta vida, diz o próprio Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou fazendo aqui das palavras de Jesus as minhas palavras. Viu? Eu tenho aprendido com ele. E aí o que acontece? Tem algumas pessoas, presta atenção nisso, que querem mostrar que são livres e acabam sufocadas pela falsa liberdade. Sou livre. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou livre. E acabam sendo sufocadas, diz o Senhor Jesus. E não dão fruto com perfeição. Está vendo? São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dão fruto com perfeição. Pessoas que estão olhando para outras. Eu não vou conseguir caminhar olhando para outras pessoas. Porque se eu ver alguma coisa errada nessas pessoas, eu vou me abater, eu vou ser sufocado. Eu tenho que olhar para o alvo. E o alvo é Cristo. As pessoas têm defeito, têm fraquezas, como eu tenho, você tem. Eu não posso me espelhar em outrem. Eu tenho que me espelhar naquele que é perfeito. E o único que é perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Você percebe? Está vendo? Como a coisa não é fácil. Então, olha só, abra o seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Você vai continuar livre. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Eu vou ficando por aqui. Um bom dia e um grande abraço.